A gente primeiro enaltece o grupo, né, por ter classificado. Por quê? Porque era um grupo muito difícil, um grupo muito parelho, com 4 equipes que qualquer uma das equipes poderiam sair classificadas, haja vista a pontuação delas, né? Então o grupo soube superar as adversidades em alguns jogos que não fizemos boas partidas, mas na grande maioria dos jogos a gente criou muita situação, teve a maior posse de bola, muita situação de gol e não conseguiu converter em gol. Então esse é um mérito da equipe que também soube às vezes segurar o resultado que precisava, que no caso foi um empate contra o Paraná para nós classificarmos. Conversávamos internamente e realmente a gente vem de um nível de competição altíssimo, né? Todo jogo foi muito parelho, então agora com o clássico a gente já está preparado com um nível de competitividade altíssimo. Então o grupo, por ser um grupo muito difícil, também nos gera benefícios no futuro. A gente vai preparar bem a equipe, né? Clássico a gente sabe que eleva um pouquinho mais o nível de concentração também, o rendimento vai aumentar, pode ter certeza. O Curitiba vai estar preparado, o torcedor pode esperar que a gente vai fazer bons jogos aí. É uma equipe que trabalhou muito séria, né? Desde o primeiro dia que nós nos reapresentamos das férias. Acho que é mérito dos meninos que vêm tido uma entrega, uma determinação, um foco em relação aos objetivos que a gente traçou para a temporada. Graças a Deus fizemos uma grande primeira fase, né? A segunda fase ela iniciou a gente já fazendo uma transição da nossa equipe, né? Alguns atletas acabaram subindo de categoria, o que é muito importante, e por mérito também da primeira fase. Então na segunda fase a gente sofreu um pouquinho, né? No bom sentido até essa transição, mas os atletas já assimilaram a competição, estão conseguindo vivenciar cenários muito importantes aí nesse processo de formação e estão conseguindo também, além do resultado de campo, né? Estão conseguindo um resultado de performance muito interessante. É importante também vivenciar os cenários, né? Você vai jogar fora, condição de gramado, um dia que está chuvoso muda a história do jogo, um outro erro de arbitragem, às vezes a favor, às vezes contra, interfere, né, nas circunstâncias do jogo. E isso vai fazendo com que o atleta vá amadurecendo e vá sabendo jogar o jogo, né? Então, fundamental os enfrentamentos, o nível de adversário também que a gente enfrentou, foram níveis interessantes, né? Então, trouxe uma dificuldade muito forte para nós, né? E isso é muito válido. Nesse processo de formação, essas experiências são fundamentais. Isso é fundamental, ao ponto de que você cita alguns atletas que acabam sendo utilizados já no sub-20 e deixa uma lacuna, onde quem supra essa lacuna consegue performar com muita tranquilidade e eficiência. Isso é um mérito também dessa união que você bem colocou, um torce pelo outro, existe uma disputa saudável pela posição, mas existe uma torcida um pelo outro, e isso é bem nítido, assim, é muito interessante quando a gente vê isso em prática, né? São 2 jogos bem diferentes, né? Como a gente falou, a questão de cenário. Lá um cenário de um campo um pouco mais vivo, um jogo de mais confronto, um adversário muito bem organizado. Assisti 2 jogos deles e a gente percebe ali um trabalho bem legal de organização, uma equipe muito dedicada, uma equipe que joga em conjunto. São 2 enfrentamentos difíceis, né? Lá um jogo que acredito que vai ser um jogo de mais confronto, mais duelo individual. E trazendo para nossa casa aí num campo que nos ajuda um pouquinho mais, um jogo onde a gente vai ter que colocar a bola no chão e tentar colocar em prática o nosso modelo de jogo, que é um jogo de construção, um jogo de ocupação de último terço, né, para que a gente consiga ter resultado com uma performance interessante. Foi um grupo consistente, soube jogar a competição com toda a dificuldade que tem, principalmente enfrentando as equipes do interior. E conseguimos, com todos os resultados, classificar em primeiro. A equipe tem que ter um equilíbrio em todas as fases, né? A gente cobra muito nossa fase ofensiva, em terminar muitas jogadas, em finalizar bem, e a gente conseguiu atingir um número bom, principalmente falando numa segunda fase,
e lá atrás ser seguro, né? Sem o equilíbrio a gente não consegue chegar, né? Então a equipe está bem equilibrada, tanto na parte ofensiva como na defensiva, consequentemente nas transições, né? E relativamente a gente conseguiu manter uns números bons. Como eu já vinha falando anteriormente com vocês, era um grupo que estava se fechando, vinha chegando alguns atletas e chegaram para nos reforçar. Já tínhamos uma base, né, mas com certeza com a chegada desses atletas fortaleceu cada vez mais e a gente conseguiu ter bons resultados nessa segunda fase. Duelo muito difícil, né, como sempre foi contra eles, né, principalmente falando lá, né, pelo aspecto de campo, né, um campo que a bola fica mais viva, a gente tem que saber jogar o jogo. Mas a gente sabe da nossa responsabilidade, vamos fazer uma semana boa para sair de lá com resultado positivo e trazer a classificação para dentro de casa. Primeiro, para a gente, como comissão, é fácil fazer essa mescla, né? Porque a gente contou hoje com o Lucas Garré, hoje meu auxiliar do Sub-15, é o treinador desses meninos na 14. Então a gente trabalha em conjunto, então facilita eu observar os atletas de lá e ele me dá opiniões dos atletas dele para nos conduzir para a categoria Sub-15 e nos ajudou, né? Até 2 atletas do 14 fizeram os 2 gols contra o Capão Raso, trazendo a classificação antecipada. Então esse conjunto de comissão do 14, quanto o Matheus, Simão, Lucas Garré, está nos ajudando muito e não tenho dúvida que eles fazem muita parte nessa classificação antecipada da gente na segunda fase. O Coxa tá chamando. Seja sócio.